Olá, amigos. Hoje, nosso 29º programa. Já estamos chegando a 30 programas. Para nós é sempre um prazer enorme trazer para vocês nomes muito importantes da luteria brasileira. E nosso convidado de hoje, acho que vai ser uma gratíssima surpresa para os que não conhecem. E trouxe um violão lindo, a história dele é extremamente interessante. Queria apresentar para os que não conhecem, que ele é muito conhecido já no sul do Brasil, Bruno Guaranha. Bruno, prazer enorme, a gente já conversou tantas vezes e essa ideia de você vir aqui para a gente poder contar um pouco da sua história já é antiga e finalmente deu certo, né? Sim, finalmente. E muito legal, ontem a gente também teve uma possibilidade do Bruno estar numa das principais escolas aqui de São Paulo, de MESP, os professores e o grande futuro do violão brasileiro, desses alunos ótimos que estão se formando lá, conheceram o instrumento, adoraram, e agora nós vamos mostrar para vocês um pouquinho do instrumento, que é muito legal, mas antes, como sempre, você vai contar para a gente como foi que você chegou na luteria, tua paixão pela música. Certo. Fica à vontade. Bom, primeiramente, é uma honra estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite, pois todos os colegas que estão aqui, que vêm aqui, são referências para mim, né? Eu admiro muito. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Eu agradeço muito o convite. Oscar, como começou essa questão da luteria na minha vida foi de uma forma curiosa, né? Porque eu estava viajando para fora do Brasil, estava na Itália fazendo o reconhecimento da minha cidadania italiana, que a minha família paterna, né, tem todo esse sangue italiano, né? E então eu sempre gostei muito de música, né? Não sou um violonista, mas sempre gostei muito de música. O meu pai também é muito musical, minha família inteira, né? E meu pai toca um pouco, né? Ele era músico amador quando era jovem. E então eu cresci ouvindo música, eu sou muito eclético também na questão da música, mas nunca pensei nada assim de ser violonista ou muito menos fazer violão, né? Então eu estava viajando na Itália, fazendo a cidadania, e no último dia, antes de ir para outro país, para o Reino Unido no caso, eu senti cheiro de madeira. Eu estava caminhando na rua e eu já trabalhava com madeira, mas de uma forma muito, assim, hobby, né? Eu fazia coisas em casa, nada a ver com violão, né? E eu senti cheiro de madeira e aquilo foi legal, foi uma lembrança, assim, porque faziam 3 meses que eu estava lá e não tinha tido contato. Então eu fui procurar, né? Que nem criança procura doce, assim. Onde é que tem uma marcenaria, alguma coisa assim, né? E de repente, quando eu me deparo com um ateliê de um luthier, de um liutaio italiano, que era o Fábio Schmidt. E aquilo, quando eu olhei assim, me impactou e eu já entrei no ateliê. Lá na Europa é tudo meio aberto, né? Os ateliês assim. E eu entrei no ateliê e fiquei muito emocionado, assim. Mas eu não sei o porquê, né? Porque eu nunca tinha visto um ateliê de luteria, então, enfim. Em que cidade foi isso? Foi em Lodi. Em Lodi. Isso é no perto norte. De Milão, né? Perto de Milão, isso. É uns 15 minutos, mais ou menos. E eu fiquei conversando com o Fábio, né? Um pouco, assim, pô, deixa eu tentar ver, eu toco, arranho um pouquinho, né? Aí fiz uns acordes de samba ali, uma coisa, e ele, pô, que legal, não sei o quê. Mas aquilo mexeu comigo, acho que de uma forma a mais, assim, me impactou, né? E aí eu fui embora e fiquei com aquilo na cabeça. Depois fui para o Reino Unido. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos morando lá e trabalhando como imigrante, tudo, né? Os trabalhos diversos, né? E esses 3 anos eu comecei a estudar. Quando eu saí da Itália e fui para lá, eu comecei a estudar, comecei a procurar livros, vídeos. Então era um assunto assim que me dominou, né? Então eu fiquei estudando muito, assim. Eu devorava todo o conteúdo de loteria, principalmente de lá, né? Da Europa, enfim, Claro. dos Estados Unidos, Canadá, tudo. E eu comecei ao mesmo tempo que eu trabalhava nos trabalhos, né, que eu fazia, enfim, eu comecei a mandar e-mails
para luthiers da Europa, porque aquilo começou a crescer a vontade de fazer, né? E aí eu comecei a mandar e-mails, pô, tenho habilidades manuais, faço coisa com madeiras e tal, gosto muito de música, né? Você ensina? Não, não ensino. Então eram muitos nãos, né? Não ensino, mas eu conheço um curso, ou então era algum luthier que dizia, tem um curso, né? Só que era complicado, né? Porque a gente tá lá trabalhando, ralando para sobreviver, né? Então os cursos eram muito acima do que eu poderia pagar minhas condições, né? E eu fui estudando, estudando e tentando. Até que chegou um momento, Oscar, que completou quase 3 anos, né, que eu tava lá, e eu não queria mais trabalhar com outras coisas, porque o assunto loteria já tinha dominado minha vida, né? E aí eu fiz uma decisão, assim, estratégica, digamos, né? Porque eu não queria voltar pro Brasil, né? Mas porque eu estava adaptado, enfim, com o estilo de vida. Era só o trabalho. Há quantos anos aconteceu isso? Qual foi? Foi em 2017. 2017. No início de 2017. Então, eu não queria voltar, porque eu já estava adaptado, de certa forma, só os trabalhos que não estava muito feliz, né? E eu já fiz de tudo na vida, então, assim, eu pensei, poxa, eu tava com 33, então eu pensei, pô, eu preciso achar uma coisa que eu realmente goste pra... É a hora, né? Chega de brincar, né? E aí eu decidi voltar, eu planejei a volta e planejei fazer um curso, né? Que o curso iria, no Brasil era mais fácil, era também relativamente mais barato, eu estava trabalhando lá, então eu conseguia planejar, pagar e ainda trazer coisas, né? Então foi isso que eu fiz, eu planejei uns meses antes, contatei um curso no Sul, né? E que me ajudou bastante, né? E aí eu vim e trouxe um monte de madeira, ferramentas, trouxe uma mala cheia e as roupas tudo eu acabei doando lá. Eu trouxe só uma mochilinha, as principais, e o resto que eu tinha, o guarda-roupa, essas coisas assim, eu acabei doando, né? Lá tinha uma organização, enfim. E só que daí, quando eu fui ligar para dizer para minha família que eu ia voltar, né? Isso era dezembro, e aí eu ia voltar em janeiro. Eu liguei pro meu pai primeiro e falei, pai, eu tô voltando porque eu vou fazer um curso de luthier, né? Eu quero fazer violões e tal, que é um instrumento que eu sempre gostei e tal, que a gente gosta, eu falei, né? E meu pai, pô, que legal, tal, não sei o que massa. Vou passar o telefone pro teu avô, acho que ele vai gostar de saber. E meu avô tava com 94 anos e, e tava assim, um pouco doente já, né? Tava fragilizado. E aí eu falei com meu avô e o avô disse assim, pô, tu não vai ficar aí, não sei o quê, tu já tá, né, adaptado. Eu digo, não, mas é que eu tô pensando na minha carreira, eu quero, no meu trabalho, eu quero me desenvolver como luthier, fazer violões, enfim. E meu avô começou a rir. Só que o meu avô começou a rir e eu pensei, que meu avô tá rindo? Meu avô não era de rir assim, espontâneo. Para ele rir era difícil, né? A coisa assim, bem, né, bem quieto. E ele começou a rir e falou, olha, eu acho que tu tá no caminho certo. Daí eu falei, por quê, vô? Daí ele, porque papai e titios, quando eles chegaram da Itália como imigrantes, eles eram luthiers. Então, quando ele me contou isso, eu fiquei assim, todo arrepiado, né? Porque daí eu me coloquei naquele local lá da Itália que eu senti isso e eu não sabia o porquê, né? Então é uma coisa que é uma coisa que eu acho bonita, sabe? Então é interessante assim. E eu sempre falo assim, eu já contei essa história algumas vezes, e eu não gosto de explicar as coisas, né? Porque a gente às vezes quer explicar tudo. Então eu só sinto, né? Eu senti que eu deveria seguir no caminho. E dali pra cá foi só isso. Meu avô falou isso, eu bati o martelo na minha cabeça, não, vou fazer e vou querer saber mais, né? Porque, poxa, como assim? Como assim meus antepassados eram luthiers italianos, né? Que chegaram de navio e eu não sei dessa história. Eu sabia de tudo menos das profissões, né? Então, a partir daí eu comecei a partir daí eu comecei... A sua família morava em que cidade? Na Itália? Não, aqui no No Brasil. Porto Alegre. Em Porto Alegre. A gente somos de Porto Alegre, né? Eu nasci em Porto Alegre, tudo, meu pai também. Mas na Itália é do sul, né? A parte da Calábria, lá Morano Calabro é a cidade que eles saíram, né? Ainda tem um monte de sobrenome Guaranha lá, parente, enfim.
Acho que uma hora eu ainda vou ir. Eu não consegui ir lá. Eu fui fazer no norte a cidadania porque era mais fácil, digamos. Então, de lá para cá, eu comecei a fazer, fiz o curso, né, que me ajudou bastante, e comecei a fazer violões, e aí veio a pandemia, né, e foi, por um lado, foi um tempo bom para eu praticar, fazer instrumentos, e também foram entrando encomendas, né. Comecei a divulgar, comecei a encontrar os músicos lá em Porto Alegre. Eu conheço bastante gente lá da arte, da música, né, porque é a cidade que eu cresci, nasci, enfim, então muitos amigos. Então eu comecei a fazer e contatos e tudo, e comecei a criar essa história, né? Então, de lá para cá não parei de fazer. E até Que hoje, até maravilha. esse instrumento aí, né? Que coisa emocionante, né? Eu acho que entendo a tua história muito bem, porque eu também, o meu avô também, meus avós maternos eram italianos. Eu não conheci o meu avô, ele morreu 2 meses antes de eu nascer. Minha mãe era a mais nova da família, e eles eram também da região ali, perto de Nápoles, de Salerno. Uhum. E eu estive lá muitos anos atrás, muitos anos não, faz uns 5, 6 anos eu fiz uma viagem para a Itália. Eu também tenho a cidadania italiana e fui realmente para conhecer. Eu senti essa sua emoção. Quando eu cheguei em Salerno, eu imaginava que era uma cidade não tão grande, uma cidade maravilhosa, enorme, um porto, uma cidade importantíssima, né? E era um dia muito calmo, assim, eu estava com a minha esposa, fomos conhecer, viajar, passear um pouco pela cidade e entramos na catedral. Não tinha ninguém. Rapaz, eu senti o que você sentiu, Uhum. de me arrepiar Arrepiar. inteiro. Histórias, né? Porque eu falei, nossa, é capaz deles terem até casado aqui, né? Isso. E ele era também ligado nas artes, ele era pintor, eu tenho um quadro lindíssimo dele. E essas coisas assim, é incrível, é uma confirmação de caminhos que parece que já estavam meio preparados para a Tá. gente, né? Então, muito bonito esse início. Vocês vão ver daqui a pouco, nós vamos mostrar com essa notícia maravilhosa que o avô deu para ele. Ele foi atrás e trouxe para nós aqui, conhecemos, um material lindo dessa tradição da família na luteria. O avô, na verdade, foi o primeiro luthier de Porto É um Alegre. dos primeiros. Um dos primeiríssimos, né? E foi uma coisa assim que durou muito tempo e nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco. Depois desse curso e do início, assim, esse período de pandemia, Porto Alegre é uma cidade, eu também tive muito lá, toquei lá algumas vezes, tem um festival importantíssimo de violão, era o mais importante da América do Sul, por estar tão próximo de Argentina e Uruguai, era o encontro dos grandes nomes, Abel Carlevaro, Zárate e todos os outros, Álvaro Pierre, Eduardo Fernandes, enfim. O violão é muito forte lá, e tem a música do Sul também, que é muito importante, né? Você está desenvolvendo o teu violão assim para um público mais de música erudita, ou a música também típica do Sul, ou está aberto para todas as manifestações musicais? Não, eu acho que está aberto para todas as manifestações. Inclusive, eu queria fazer um adendo sobre isso, um comentário. Que eu fiz recentemente, em abril, fiz um lançamento de um álbum, né? Que é justamente uma homenagem aos meus antepassados, né? Eu fiz uma gravação de um CD com músicos, principalmente do Rio Grande do Sul e 2 da Itália, que usam meus instrumentos em diversos estilos. Então, Que legal. o nome é Guitarra Guaranha, uma arte centenária. E é justamente isso, né? Então, o objetivo é fazer a homenagem, claro, também mostrar um pouquinho, né, de alguns violões meus, o som de alguns violões meus, que eles podem também se adequar em diversos estilos, porque tem ali música erudita, tem música nativista do Rio Grande do Sul, tem choro, sabe? Então é uma coisa bem diversificada, assim. E esse foi o volume 1, né? Então eu convidei principalmente pessoas de lá. Então o álbum tá nas plataformas, se alguém quiser também Depois nós vamos conferir, colocar, né? muito interessante. E aí no material que eu trouxe eu tenho a imagem da capa, né? Então assim, o objetivo é sempre, claro, aprimorar e aprender.
as construções, as formas, né, de construir e diversificar os estilos também, né? Então, eu acho que é uma coisa assim, aberta, totalmente aberta. Vamos agora conhecer um pouco dessa história tão interessante, tão rica, com esse material tão bonito que o Bruno trouxe para a gente aqui. Bruno, fica à vontade Tá para bom. contar a história. Certo, então, isso aqui é um pouco do resumo de coisas que eu fui descobrindo e que foram me mandando também, né? Aqui o Rock Guaranha, que é um antepassado meu, né? No início do século, né? Primeira década, mais ou menos, antes da loteria. Aqui já foi a primeira fase, né? Da empresa, que começou com esse selo Casa Guaranha, e esse selo de baixo é o do bandolim que eu tenho. E E aqui mostra a data 1927, né? Roque Guaranha e irmão. Eram quatro irmãos, né? O meu bisavô, ele era o comercial da Sei. família. Ele viajava, entregava instrumentos, Que ele fazia legal. toda essa parte comercial, né? Então aqui é a primeira fase, né? Tiveram praticamente 3 fases, né? Aqui também já faz parte da primeira fase, né? E isso aqui é uma coisa interessante que eu achei, que eu até peguei a fonte que é dessa tese dessa Ana Cristina, do Rio de Janeiro, e eu peguei esse pedacinho aqui da tese dela, que diz assim: no centenário de 1922 do Rio de Janeiro, Roque Guaranha e Tranquilo de Giannini, o fundador da Giannini, todos premiados na exposição do centenário. Então é uma coisa curiosa, porque eu não sabia que ele tinha ganho até prêmios. Para mim era uma coisa assim que ficou muito singela, né? Uhum. E depois eu fui descobrindo coisas, né? Coisas mais importantes, né, Aham. digamos. Aqui, por exemplo, tem medalhas, ó, né? Da época também do Rio de Janeiro, da exposição, do centenário. Tem da exposição no Rio Grande do Sul, medalhas comerciais, enfim. São algumas coisas que foram encontradas, né? E isso aqui foi um historiador e violonista da UFPEL, que é o Márcio de Souza, que me mandou. Ele me contatou, começou a contar que ele tinha uma história da luteria no Rio Grande do Sul, que ele estava escrevendo, continua escrevendo, então não está finalizada, e são coisas que ele vai achando e vai me mandando. Então achei genial, né? É o Levino Albano da Conceição, Levino Conceição. que foi um grande concertista e acho que foi professor do Dilermando Reis, né? Era um violonista concertista cego. Ele utilizou o violão Roque Guaranha Uhum. em 1924, né? Em Porto Alegre. Ele ficou uns anos lá, depois ele voltou para o Rio, né? Ele transitou o Brasil todo, né? Então aqui tem a tiragem do jornal, onde diz, né? Então eu achei interessante a fonte ali também. E eu achei interessante, né? Porque mostra também que teve uma importância, né? O Sem violão, né? dúvida. Aqui é uma foto também que eu acho incrível, que é do ateliê, é, com instrumentos que foram premiados, né, no centenário, né? E aí tem até os violinos Tem também. violinos, tem bandolins, violões, tem diversos instrumentos, né? E o curioso também dessa fase aqui é que eles utilizaram a empresa com o nome A Guitarra de Prata, que seria, a gente acredita que foi filial da do Rio de Janeiro, né? A Rio de Janeiro tinha a Guitarra de Prata e o Bandolim de Ouro, né? São as duas mais antigas do Brasil, do século XIX. também. Isso. Então, como eles eram principais em Porto Alegre, eles foram filiais, né? Olha isso. Da Guitarra de Prata. Até um tempo. Depois eles se desvincularam, né? Uhum. Então isso aqui nós estamos falando de 1930, 20 e poucos, né? Aqui também uma outra foto, né, que mostra instrumentos, né? No ateliê. Bem interessante também. Aqui já é com o senhor Ricardo Paranhos, que é um violinista da OSPA, foi muito Isso. tempo da OSPA. Nosso amigo também, também Querido, trabalha né? com luteria Também trabalha com luteria. Ele é colecionador também de violinos. E aqui ele tem originais, um violino e uma viola Roque Guaranha. Eu até Puxa. tirei uma foto aqui maior que diz cópia Stradivarius 1900 nesse violino, né? Que legal. Então isso aqui deve ter mais de 100 anos, né? Esse aqui é um bandolim, né? E aqui é outro bandolim.
Esse aqui eu tirei fotos, enfim, não está comigo, mas eu peguei, né, em mãos. É um mandolino italiano que é napolitano, na É, verdade, né? Que é o tipo pera. É lindíssimo, é. assim, com jacarandá, com É o mandolino mesmo, né? tudo. Esse aqui são instrumentos que estão comigo, com exceção do de baixo, com um violão e um bandolim, né? E, claro, eles foram mexidos, né? Também tem 100 anos, né? Então, aqui, por exemplo, eu quero fazer uma restauração original, né? Não tirar a originalidade, mas só trocar algumas coisas que foram feitas, né? E aqui é o selo da guitarra de prata Rock Guaranha, né? Nessa época que eu falei. Inclusive, o primeiro selo guitarra de prata está em italiano, é engraçado até. Depois eles fizeram a versão português, né? Então isso aí é bem antigo, né? E aqui é o final, a fase final. Isso já é a partir de acho que de 1940, porque fechou em 1947, né? Então, nessa época ele já usava só Rock Guaranha. Acho que ele se Uhum. mudou e reabriu com fábrica, né? Então, já era uma coisa fábrica, né? Ele inclusive utiliza no selo esse premiado com a medalha de honra na exposição do centenário, né? Uhum. Que era uma coisa que eles utilizavam, né? Acho que tem o do Giannini com isso também. Essa próxima foto é Essa fantástica. foto Assim, aqui é uma relíquia, né? é. O meu primo que me concedeu e é da fábrica, né? Então aqui tem funcionários assim de gravata, é uma coisa bem Terno, curiosa, né? E violinos, violões, diversos instrumentos dessa fase da fábrica dos últimos anos, eu acho que da última fase final, né? De 40 a 47. E aqui é o que eu trouxe só para mostrar, né, a capa que tá nas plataformas digitais do álbum que eu fiz a homenagem, né? Então é a Guitarra Guaranha, uma arte centenária, aqui ele, né, o Rock, eu e, enfim, os selos ali de fundo e tal, uma homenagem à tradição familiar ancestral na arte de instrumento de cordas. Que beleza.